Vamos falar sobre o aumento de tarifa sobre o aço. Sim, Donald Trump vai dobrar a tarifa sobre o aço brasileiro, vai a 50%. E isso vai afetar diretamente a nossa indústria nacional, em especial quem trabalha com aço. Olá! Eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais um Empreendedor, onde nós falamos sobre notícias e o mundo dos negócios para que você fique sempre bem informado e possa tomar a melhor decisão para a sua empresa. O Brasil é um dos maiores exportadores de aço e ferro para os Estados Unidos. Somente em 2024 foram 2,8 bilhões de dólares em negócio internacional, ou seja, em vendas direto para os Estados Unidos. Obviamente, com o aumento dessa tarifa, isso vai afetar o preço do nosso aço e ferro no mercado americano, que é um dos maiores consumidores. E, obviamente, vai afetar as empresas brasileiras e todo esse ramo do aço, ferro e, inclusive, da mineração. Vamos juntos entender isso? A matéria em destaque está aqui na BBC News, onde diz: Trump eleva a tarifa para 50% do aço que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Sim, é o dobro. Hoje a tarifa é 25%. E no escopo da matéria, a gente consegue entender bem o motivo do Donald Trump. Tá lá. Funcionários da Casa Branca disseram que Trump convenceu a japonesa Nippon Steel a aumentar seus investimentos nos Estados Unidos e dar ao governo uma voz fundamental sobre as operações das fábricas americanas. Obviamente que nessa negociação, veja bem, o Trump está querendo trazer para os Estados Unidos investimento em fábricas de aço. Ora, se você tem uma importação de aço muito elevada, porque os preços internos, o custo de fabricação interno é mais elevado do que se você importar, uma fábrica gostaria de se instalar no lugar para concorrer assim. Então o Trump o que fez? Aumentou a barreira, aumentou a tarifa para quê? Para que a japonesa pudesse se instalar e assim ela ter uma produção competitiva. E, obviamente, em tom de campanha, ele pronunciou lá: não haverá demissões nem terceirização e todos os metalúrgicos dos Estados Unidos receberão um breve e merecido bônus de $5 mil. Diz Trump, a plateia repleta de metalúrgicos sobre aplausos calorosos. Ora, obviamente, dá para perceber que isso não é apenas um discurso de campanha. Os Estados Unidos, principalmente o Donald Trump, tem a missão que é fazer os Estados Unidos grande novamente, é reindustrializar o país. E por isso obviamente, essa guerra tarifária que ele impôs ao mundo, para trazer que as empresas voltem para os Estados Unidos. Dentre vários trechos na matéria, vamos destacar aqui o seguinte, o que ele diz: vamos mais uma vez colocar o aço da Pensilvânia na espinha dorsal da América como nunca antes. Ou seja, mote de campanha, mas independente do mote de campanha, também é um incentivo à industrialização. E a China já de cara começou a rebater. Por quê? Obviamente, a China exporta muito aço para os Estados Unidos. E está lá. A resposta de Pequim à sexta-feira não abordou diretamente as alegações de Washington, mas instou os Estados Unidos a cessarem restrições discriminatórias contra a China. A China é a maior fabricante mundial de aço, responsável por mais da metade da produção global, de acordo com as estatísticas. Obviamente, se você é o produtor de maior aço no mundo e há uma barreira num dos maiores consumidores de aço do mundo, obviamente afetou a China. E essa é a questão. Porém, sobra também para o Brasil. Vamos fazer aqui uma análise rápida de como vai ficar o mercado nacional com essa questão da tarifa do Trump. Aqui no Brasil, praticamente, ou inicialmente, quem vai ser mais afetado são as empresas que mais exportam para os Estados Unidos. E a gente pode colocar basicamente duas empresas, a Ternium e a ArcelorMittal. Sim, que a Gerdau, independente de exportar alguma coisa para os Estados Unidos, vamos lembrar que a Gerdau tem usinas, tem fábrica nos Estados Unidos. Isso facilita, porque ela pode ir lá aumentar a produção dela. Então vamos dizer que perdas na questão monetária para a Gerdau pode ser que afete menos. Mas aquelas outras empresas, como as duas que eu comentei, que exportam mais diretamente para os Estados Unidos e não têm fábricas lá, essas podem ser mais afetadas. E pode gerar, inclusive, demissão, diminuição de produção e afetar um pouco toda a cadeia que gira em torno da produção de aço. Tendo o aço, o segundo item de maior exportação para os Estados Unidos, sim, exatamente. Na balança nossa comercial com os Estados Unidos, a exportação de aço é o segundo item, perdendo apenas para o petróleo. Isso pode acontecer o quê? A diminuição de entrada de dólares no país. Ora, se você tem uma balança comercial menos favorável, com menos entrada de dólar, pode ser que haja uma pressão no dólar. Tudo bem que hoje nós temos o dólar um pouco mais estável. Ele já chegou a bater lá 6, ultrapassou de 6 naquela guerra, mas hoje ele está ali na faixa de 5,60, 5,70, está meio estabilizado. Pode ser que isso seja um item de pressão no dólar, o que é ruim para o Brasil, porque a gente sabe, aumento de dólar gera aumento de inflação, porque os insumos e produtos importados
acabam ficando mais caros e chega na prateleira do consumidor, gerando o quê? Maior aumento de preços e maior inflação, o que pressiona cada vez mais a taxa Selic, que ela continua alta. Isso também é ruim para o mercado como um todo. Na esteira, nesse sentido, o que temos é que pode acontecer no Brasil, vamos chamar assim, um desestímulo a investimento no setor de aço, no setor da mineração, na cadeia logística, que também é importante para você manter todo esse setor funcionando. Óbvio, essas empresas não exportando mais para os Estados Unidos, ela vai ter que ou achar um novo local para esse produto, competir com ele mundialmente, em especial, vamos lembrar, com a China, que a China também vai deixar de exportar para os Estados Unidos. Vai acontecer o quê? Vai ter uma sobra maior desse produto no mercado. E a gente sabe que pela lei da oferta e procura, se você tem uma sobra de produto, o que acontece com ele? A tendência é uma tendência de queda. Pode ser que o preço do aço tende a cair. Isso desestimula o investimento. É o ciclo normal da economia. Também tem seus lados positivos, que todos aqueles produtos, principalmente aqui no Brasil, que são à base de aço, como geladeira, fogão, ferro, carros, vários produtos, a construção civil que usa muito aço, pode ser o quê? Que se beneficiem com essa queda do preço do aço. Olha, isso é apenas uma expectativa normal quando você tem um excesso de produto. Óbvio que não havendo esse consumo imediato, como eu já disse, pode gerar uma cena ruim, que é a cena de redução da cadeia de produção e, obviamente, com a cena de redução de postos de trabalho. E, obviamente, com isso, quem sofre primeiro, normalmente é quem? Somos nós, pequenos empresários, pequenos comerciantes, pequenos industriais, pequenos prestadores de serviço. Porque, obviamente, tendo a retração imediata, tendo uma diminuição de uso, tendo simplesmente abaixo do preço do aço, pode causar, principalmente para quem presta serviço dentro dessa cadeia, ser afetado de forma direta. E vamos pensar que tem aqueles que prestam serviço de forma indireta. Sim, você pensa numa logística, parece que não, mas você tem aquele pequeno comerciante. Exemplo, que tem um pequeno restaurante próximo de onde você tem a logística. Então muita gente para ali para comer. Então, tendo menos logística, tendo menos caminhoneiro, tendo menos gente, pode ser que simplesmente o movimento daquele comércio diminua. E aí isso reflete na cidade, no local como um todo. Então, essa cadeia diminuindo afeta diretamente você, pequeno comerciante, pequeno empresário. E não podemos esquecer também daquele pequeno industrial que trabalha nesse ramo. Ora, ele tem como competir com a ArcelorMittal? Não. Óbvio, com a ArcelorMittal tendo lá uma linha de produção sobrando aço, ela consegue baixar o preço, de forma a aguentar esse tranco até ela conseguir aí o equilíbrio do mercado. Diferente do pequeno industrial de aço, será que ele vai conseguir, com a redução de preço, manter os custos dele em dia? Será que ele vai ter problema de fluxo de caixa? Será que ele não vai ter problema de investimento? Ou até mesmo na hora de vender o produto dele, como é que ele vai concorrer com o grande? É esse o ponto aqui que você deve começar a prestar atenção, em especial se você trabalha diretamente com aço. Então, para você, industrial que trabalha aí, comece a ter mais cuidado com seus custos, comece a ter mais cuidado com a sua produção, verifique como você está conseguindo comprar, como você está conseguindo vender, tente alongar, facilitar para o seu cliente para que você não perca espaço para esse grande concorrente, esse grande empresário, essa grande indústria que com essa sobra pode querer te sufocar. Com esses sufocamentos pode ocorrer um efeito em cascata. Sim, se o pequeno industrial não conseguir segurar ali a concorrência, ele acaba fechando, gera demissão, eleva o ciclo negativo para a economia, em especial nesse setor, que acaba afetando também os setores auxiliares que trabalham junto desse todo esse sistema. E aí tem outro grande problema, que é muito mais fácil o grande industrial, o grande empresário conseguir colocar o produto dele no mercado externo. Sim, tem grandes concorrentes lá, tem, mas você, pequeno industrial, nem isso consegue. Você tem representação no exterior, você consegue mandar seu produto, você consegue ter contatos lá fora mais fácil? Não, o grande industrial já tem, então é mais fácil ele colocar o produto dele lá fora do que você. Então ele entra concorrendo com você aqui, baixa o preço, praticamente te elimina do mercado, mas ele ainda tem a chance de ir para fora. E outra questão que a gente deve colocar aí, e principalmente você que trabalha nessa área, é ir lá, bater na porta do governo, porque o governo precisa tentar controlar, ou seja, controlar aqui é no bom sentido, a evitar que exista, inclusive, aço de fora vindo para o Brasil para concorrer e destruir você.
Ou, simplesmente, que você, ao invés de pedir aumento de tarifa, você simplesmente peça diminuição de impostos para que o seu produto fique mais barato e você possa concorrer melhor. Então, a chave da questão aqui não é você fazer como o Trump fez, aumentar a tarifa, mas pedir a redução de imposto para o setor, porque aí você diminui o seu fluxo em pagamento de impostos, você consegue diminuir o preço do seu produto e concorrer melhor no mercado. É uma questão de sobrevivência. A gente sabe que isso é uma guerra comercial. E na guerra comercial, você precisa usar todas as armas que você tem disponível. Então, a diminuição de impostos é uma arma muito eficaz para isso. E qual é a pressão que deve se fazer em cima do governo para isso? Vamos lembrar, os maiores empregadores somos nós, pequenos comerciantes, pequenos empresários, pequenos prestadores de serviços, pequenos e médios industriais. Nós que geramos a maior massa de emprego. E com isso, precisamos sim de ter até num regime de impostos diferenciado, uma redução de impostos para isso é importante, é bom e é salutar para a economia. Ok? Então, se você gostou desse tipo de informação, coloca o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele, que eu ficaria muito grato. Querendo fazer um comentário, uma sugestão, até mesmo uma crítica, coloca aqui embaixo que eu vou ter um imenso prazer de lhe responder. E desejando, se inscreve no canal para que nos possamos ver nos próximos vídeos. Fique com Deus.